todas e todos, eu sou Renata Simões, engenheira agrônoma e faço parte da equipe de ATER pelo Bahia Produtiva na COFASP. Bom, hoje nós vamos aprender na nossa videoaula a respeito da cochonilha, né? E como ela afeta a palma e outras plantas também, né? Vamos estar confeccionando alguns defensivos naturais, né? Alternativos, para estar combatendo essas cochonilhas. Vamos ver também alguns exemplos de cochonilha para que vocês consigam reconhecer essas cochonilhas, né? Vamos fazer, acredito que 5 ou 6 receitas diferentes de defensivos alternativos, para que vocês possam ter opção variada, né, de acordo à realidade, de acordo à facilidade com que vocês conseguem esses itens. E aí nós vamos estar aqui confeccionando, né, para que vocês percebam o quanto é importante, o quanto é simples, o quanto é fácil a gente conseguir fazer esses defensivos e ter eles em casa, né, para que a gente possa fazer essa aplicação, né, e proteger o nosso palmar ou até mesmo outras culturas, outras plantas das cochonilhas. Bom, então, para começar, a gente precisa entender o seguinte: o que são defensivos naturais ou defensivos alternativos? Bom, são substâncias, né, na sua maioria de fácil acesso, com um custo bastante baixo, né, com uma facilidade para que se consiga, né? Bom, esses defensivos, eles são cada vez mais utilizados por conta de uma questão de sustentabilidade, né, uma questão também de manejo, né, e uma questão econômica. Acho que principalmente a questão econômica e a questão de sustentabilidade, elas são muito relevantes, já que esses defensivos, esses defensivos alternativos, eles não causam nenhum mal, né, nem ao solo, né, nem diretamente às plantas, nem a nós humanos, né? Eles vão, em sua maioria, fazer com que o inseto ele saia, né? A gente tem uma quantidade muito grande de defensivos. E dentre esses defensivos nós temos uma variedade muito grande de toxicidade, né? São mais ou menos tóxicos, digamos assim, né? Mas em sua maioria tem uma toxicidade muito baixa. Como eu falei, eles não afetam nem aos animais, né, nem as plantas e nem a nós seres humanos. Bom, os defensivos que nós vamos produzir, eles são em sua maioria focados contra as cochonilhas. A gente vai estar vendo no decorrer do vídeo alguns exemplos de cochonilha, né? A gente tem a cochonilha carmim, que é um problema muito grande, né? Tem chegado muito forte na nossa região e causado e dizimado palmares. Mais à frente a gente vai estar conversando com a responsável pela DAB e ela vai explicar melhor para a gente como agir, como não agir, o que deve ser feito, como observar a presença dessa cochonilha nos palmares. Nós temos também as cochonilhas de escama, nós temos as cochonilhas com ou sem carapaça, né? Então, assim, compreender o que é esse inseto é muito importante. Primeiro ponto, ele é um inseto muito pequeno mesmo. Um só dele, vamos dizer que vai entre 3 a 5 milímetros, ou seja, não chega nem a 1 centímetro, né? Ele é muito pequenininho. Como é que a gente vai perceber a presença desse inseto? Na sua maioria, ele está em comunidade, ele está em grupo. Então, quando acontece a ação dessas cochonilhas, você observa pela presença de muitos, né? E é fácil de observar, pode ser uma carapaça, como eu falei, né? Se ele tiver escama, ele vai ter uma carapaçazinha, né? Ou não. E aí muitas vezes essas cochonilhas apresentam como se fosse algodão, digamos assim, né? Você consegue observar nas imagens, vocês vão observar a variedade
né, a quantidade desses insetos e poder observar melhor, até mesmo para reconhecer, né? Bom, a cochonilha, ele tem o aparelho bucal sugador, né? Ele vai sugar, o sugador labial, ele vai sugar a seiva, no nosso caso, da palma, né? Deixando ela mais fraca, deixando ela amarelada. Se o ataque for muito intenso, pode ocorrer até a presença dela ficar mole, né? Amolecida, e aí vir a morrer, até mesmo a planta. Como eu falei para vocês, o que vai diferenciar, o que a gente vai perceber, né, já que esse inseto ele é tão pequeno, é a presença de muitos deles. Então, a gente observa, por exemplo, se o ataque for muito intenso ou não, uma presença muito grande, né, de algo parecido com algodão, digamos assim, né? Bom, e aí, como forma de combater esse inseto, né, nós temos alguns defensivos. Vamos começar fazendo uma cauda de fumo, né? E importante lembrar que uma outra opção, dependendo do tamanho, obviamente, né, é a catação com as mãos, a eliminação com as mãos. Você pode, se a quantidade for pouca, né, se o palmal for de pequeno porte ou coisa do tipo, né? As chuvas muitas vezes adiantam o nosso trabalho, digamos assim, né? Porque uma forte chuva pode fazer com que esses insetos eles caiam. É importante lembrar o seguinte, que a observação ela é muito importante. Observar o palmal, ou as frutíferas, ou o que quer que seja, é muito importante para que a gente perceba o surgimento, a presença, né? E o mais importante, agir com um ataque ainda no início, né? Não deixar que esse ataque aumente e acabe prejudicando muito mais as nossas plantas. Bom, a gente vai começar com a cauda de fumo, como eu falei para vocês, e o que é que a gente vai precisar? Primeiramente do fumo, né? A gente tem aqui, bom, entre 100 gramas, né? O que vai dar em torno de 10 centímetros de rolo de fumo de rolo aqui, né? 10 centímetros desse fumo. Nós vamos precisar também de álcool, vamos precisar de água e de sabão neutro, tá? Como é que a gente vai fazer? Bom, primeira coisa, o fumo ele tem que ser cortado, né? Eu vou estar cortando aqui num pedacinho bem pequeno. E aí, após esse corte, eu vou adicionar o fumo em aproximadamente 500 ml de álcool. Aqui a gente tem o álcool 70, tá? Mas vocês podem tranquilamente usar o álcool 46, mesmo porque ele é mais em conta, ele é mais barato, né? Acredito que 100 gramas, dependendo da localidade, R$5 de fumo vocês conseguem comprar tranquilamente. Um detergente, importante que seja neutro, e aí a gente vai ver, né, também a utilização e o porquê. E a gente tem a seguinte opção, ou utilizar o detergente neutro, ou utilizar o sabão de coco, né? A gente tem aqui o sabão de coco, e aí eu vou mostrar para vocês como deve ser feito, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou tirar aqui a barrinha, eu vou fazer com sabão de coco para que vocês já comecem a entender melhor e perceber que é simples e que também tem sua importância, né? A questão de utilizar um ou outro. Não faz tanta diferença. Um vai dar um pouquinho mais de trabalho que o outro, mas... Bom, pega aqui a tábua, uma faca, de preferência amolada, né? Acredito que essa é a parte mais complicada, né? Porque o fumo ele vai estar bem seguro, bem firme. Mas aí a gente vai amassando e ele vai cedendo. Dá para usar também uma tesoura, né? Dependendo de como for. Bom, depois de... Dá para esmigalhar, né? Vocês vejam aqui, ó. Deixa eu tirar aqui da frente. Vou
deixando ele em pedaços menores. Eu não preciso necessariamente cortá-lo em quadradinhos ou em cubinhos. É importante que eu corte e que eu diminua o tamanho desse fumo para que ele caiba dentro da garrafa. Eu vou utilizar a própria garrafa, né, como recipiente para o meu defensivo. Dá um pouquinho de trabalho, mas... Bom, dentre os defensivos, o defensivo com fumo, ele é um dos mais tóxicos, digamos assim, né? Claro que nenhum deles é extremamente tóxico, né? Mas o fumo, ele tem uma toxicidade um pouquinho maior. E aí requer alguns cuidados, né? O cheiro aqui a gente percebe bem. Uma coisa importante, se for o caso, né? Muitas vezes você chega na barraquinha, na feira você consegue encontrar. Na feira livre você consegue encontrar tranquilamente. E às vezes eles vendem um fumo mais forte ou mais fraco, né? Vocês podem perguntar se é do forte ou do fraco. Se tiver do forte, não peguem, tá? Ele é de fato, muito mais forte. Então é mais interessante que você pegue do mais fraco para estar fazendo o nosso defensivo. Bom, já está todo cortadinho aqui. Ficou no preto, não dá nem pra... bem cortadinho. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar... vou deixar essa garrafinha aqui na metade, ela vem 1 litro, né? Aí outra coisa importante que a gente precisa ter é um funil, tá? Um funil para estar fazendo a transferência, né? Eu vou fazer no olho mesmo, metade da garrafa. E aí agora eu vou estar colocando o fumo que eu cortei na própria garrafa do álcool. Como eu estava dizendo a vocês, né, existem fumos mais fortes e mais fracos, né? A gente precisa tomar alguns cuidados na hora da aplicação. Isso serve para o fumo e para os outros defensivos também. Essa regra ela é para todos os outros defensivos com relação ao horário de aplicação, né? Prefiram sempre os horários mais frescos, pela manhã ou pela tarde. Ainda é melhor que seja no final da tarde, né? Já que após a aplicação, se a gente aplica pela manhã, pode ser que seja um dia de muito calor e pode chegar a queimar as plantas, né? Tanto a palma quanto qualquer outra que seja utilizada. Outro ponto importante é observar com relação ao tempo, ao clima. Nunca fazer aplicações em períodos chuvosos, porque seria um produto que acaba sendo perdido, porque a chuva acaba lavando, né? Vou terminar de pôr aqui. Como eu falei para vocês, ele esfarela, né? Bom, aqui agora a gente já colocou. E aí aqui a gente vai deixar curtir, tá? A gente vai deixar curtir por aproximadamente 3 a 5 dias para que as substâncias do fumo elas soltem no álcool, né? Vocês conseguem observar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem observar pela distância, né? A câmera tá. Mas a gente já tem uma coloração diferente no álcool. Mas daqui a pouco eu mostro novamente e a gente vai ver como é que vai estar. Bom, então depois de acondicionar o nosso fumo no álcool, a gente vai seguir adiante, que é fazendo
uma outra mistura também muito importante para a aplicação do nosso produto. Deixa eu tirar aqui para vocês estarem vendo. Bom, a gente precisa também de 100 gramas de sabão, né? Sabão, ele pode ser o neutro ou ele pode ser o em barra, tá? Se a gente for usar o sabão líquido, metadinha dessa garrafa que a gente vai estar utilizando. Se for o ralado, a gente vai fazer de outra forma. A gente vai usar 100 gramas desse sabão. Eu tenho aqui uma balança, né? Acredito que a média de peso seja essa, né? Aqui ela tá pesando 200 gramas. E aí o que é que a gente vai fazer? Ao olho mesmo, né? A gente vai partir essa barra na metade, tá? Partiu aqui na metade, então nós podemos fazer 2 aplicações, né? Aproveitar o outro pedaço para uma outra receita, né? E a gente vai ralar esse sabão em barra. Como ele é bem maleável, é algo bem fácil. Ah, Renata, por que a gente vai usar o sabão? Bom, tem alguns pontos importantes que a gente precisa saber, né, e estar ciente. Que é o quê? Aonde esses insetos normalmente eles se acondicionam, né? A gente sabe que muitas vezes, dependendo da folha da frutífera, por exemplo, a gente não vê, não é uma coisa simples de ver. Porque na maioria das vezes ele se acondiciona embaixo da folha, né? Na palma já é mais fácil, porque a gente não tem a folha, né? Tem as raquetes, e aí quando tem a presença da cochonilha, já é mais fácil de perceber. Bom, observar sempre a parte de baixo das folhas, né? Que é onde normalmente se encontra essas cochonilhas. A gente tem aqui 100 gramas de sabão de coco ralado, tá? E vamos colocar numa vasilha com água. E aí vamos concluir o nosso defensivo. Bom, depois que a gente ralar o sabão de coco, né, a gente vai precisar de um recipiente para colocar esse sabão de coco. Vocês podem colocar diretamente na bomba postal. É mais interessante que não. Por quê? Porque a gente precisa que esse sabão ele dissolva. É por isso a gente ralou, para deixar ele num tamanho menor, né? Para que ele se dissolva de uma forma melhor. Então o que a gente vai precisar aqui? Os 100 gramas ralados, né, de sabão de coco e 1 litro de água. Vou usar aqui o recipiente, usar esse balde. E vamos colocar. Bom, um toque importante que a gente faz, que a gente fala, é importante lembrar, né? É o seguinte, é importante que a gente tenha baldes, recipientes que depois vão ser reutilizados, que seja, mas que seja só utilizado, né, para a confecção desses defensivos. É importante que a gente utilize esse balde aqui, por exemplo, que a gente reutilize ele para isso, né? Ter um recipiente próprio, né? Por quê? Porque depois que a gente fizer a mistura aqui, do fumo, por exemplo, vai ter um cheiro, vai ter uma substância tóxica, ela é tóxica assim, né? Menos tóxica do que o agrotóxico, como a gente sabe, mas ela é tóxica, né? O cheiro, na maioria das vezes, não é agradável, né? E é importante que a gente tenha recipientes exclusivamente para confecção dos nossos defensivos. Bom, coloquei os 100 gramas aqui já ralado do sabão de coco e vou colocar aqui a água. A gente tem aqui 1,5 litro, né? Mas a gente só vai precisar de 1 litro. Como está ralado, ela vai dissolver com bem facilidade. Bastante facilidade, tá? Bom, foi até mais de 1 litro. Para que eu estou fazendo isso? Como vocês sabem, as cochonilhas,
elas se aderem à folha da palma, de frutíferas, né? E o sabão neutro, o sabão de coco ralado, vai servir como uma substância, né, que vai aderir à folha. É como se fosse um fixador, né? Então, assim, muitas vezes vocês vão ver aqui no decorrer das receitas que a gente vai fazer o defensivo alternativo, né? E vai ter a presença do sabão, né? Para que na hora da aplicação a nossa substância, o nosso defensivo, ele fique aderido à planta e não escorra, né? É interessante que ele fique preso. Como eu já tinha dito, horários de aplicação: pela manhã ou no final do dia. De preferência no final do dia, né? Já que a noite é mais branda, não vai fazer calor, coisas do tipo, não temos o raio do sol, né, para queimar a planta, então é mais interessante ser no final do dia. Outro ponto importante também não é porque os nossos defensivos eles são menos tóxicos que a gente não precisa ter um período de carência. O que é o período de carência? O período de carência é o tempo que você leva da última aplicação até a comercialização, né? E para a cauda de fumo é interessante que a gente espere de 5 a 8 dias para que a gente comercialize. Ou seja, fiz a aplicação da cauda e aí eu vou comercializar a fruta, por exemplo. Então é importante que eu espere de 5 a 8 dias para fazer essa comercialização. Na palma, se for acontecer comercialização, já não tem tanto problema, né? Mas é importante que a gente tenha esses cuidados e tenha essa consciência. Bom, depois do meio litro aqui de fumo, você vê, já tem uma coloração diferente, né? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Existe uma coloração diferente, amarelada, né? Essas substâncias já estão sendo soltas aqui no álcool. Eu vou fazer a junção dessas duas substâncias, né, na bomba postal. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou usar esse meio litro, óbvio que vou coar, né? Vou coar esse álcool, tirando os resquícios do fumo, e vou utilizar a água aqui, 1 litro de água com sabão, e vou colocar na minha bomba postal e vou preencher até 10 litros de água, né? Vou adicionar essa mistura, 10 litros de água, e aí eu posso fazer a minha aplicação em frutíferas na palma, né? Que é o nosso foco principal, para que a gente tenha um combate às cochonilhas, né? É importante a gente observar, mais uma vez, o momento da aplicação, a quantidade a ser aplicada. Então a gente tem aqui meio litro de álcool para 10 litros de água, né? A quantidade também é muito importante, nem menos nem mais, para que a gente tenha uma eficiência no combate à cochonilha na palma. Bom, dando continuidade à confecção, né, dos nossos defensivos alternativos, a gente vai fazer aqui agora um defensivo com alho. Chega pertinho para que vocês possam ver o tamanho, né, da cabeça de alho. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai, é bem simples, é bem tranquilo, a gente vai precisar do alho e daquele outro meio litro de álcool que a gente reservou, né? Bom, a gente tem aqui a cabeça de alho e aí a gente vai descascar, né? Pode descascar toda a cabeça de alho, tirar essa pele aqui. Ah, Renata, eu posso colocar com essa pelinha que vem? Não, tá? Posso colocar inteiro? Não. Por quê? A gente vai partir, vai descascar e vai amassar. Vai, se possível, até macerar, né? Botar num pilãozinho e amassar bem esse alho, para que a gente tenha as substâncias deles sendo liberadas, né? Dei até sorte aqui, alguns já vieram até descascadinho. São dentes grandes, tá? E aí o que é que a gente vai fazer? Descascou,
descascar alguns aqui. A gente sabe, né? O cheiro é bem comum do alho. E aí esse cheiro vai agir, né? Repelindo a presença das cochonilhas e de outros insetos também, tá? Esses defensivos que a gente está vendo aqui, eles podem ser utilizados também para outras coisas, para outros insetos, de outras pragas, na verdade, né? Bom, depois de cortado, vou cortar alguns aqui. Depois de cortado, descascado, né? Eu vou cortar bem pequenininho. Vocês podem macerar. Eu não tenho machucador aqui. Vocês podem cortar bem pequenininho. Cortar aqui, ó. Né? Para aumentar, né, o contato desse alho com o nosso álcool. Antes de começar, eu pesei aqui, essa cabeça de alho tem em média 50 gramas, né? Aproximadamente 50 gramas. Que deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dentes de alho. Que é o que a gente vai utilizar. Vejam que são tamanhos médios a grandes, né? Bom, depois de ter cortado o alho, deixado ele com uma superfície maior, bem picadinho ou amassado, né? Eu vou colocar ele aqui, vou acondicionar ele aqui na minha garrafa com álcool, tá? E aí, Renato, depois que eu colocar aqui, eu posso usar? Não, você espera um pouquinho. Vai esperar quanto tempo? Espera aproximadamente 5 a 7 dias, que é o tempo que vai levar para as substâncias, né, do alho soltarem e se agregar ao álcool. A gente tem outros dentes aqui, eu vou terminar de cortar e colocar aqui dentro. Bom, seguindo, né, a gente vai pegar novamente 100 gramas de sabão de coco ou sabão neutro, líquido, né? E vai diluir esse sabão em água, tá? Ralar para diminuir a superfície, né? Para ela ter mais contato, para aumentar, na verdade, a superfície do sabão com a água. E aí a gente vai utilizar o seguinte, a gente vai utilizar água morna para facilitar, né, esse sabão dissolver. Vou ralar aqui. E lembrando que o ralar do sabão, que a utilização do sabão, ele é para fixar, né, o nosso defensivo na planta. Mais uma vez, tenho aqui o nosso baldinho, que é exclusivamente para isso, tá? Vou colocar aqui e vou adicionar água morna. Para que água morna? Para fazer com que o sabão ele se dissolva mais rápido, né? E aí a gente tem um resultado, se for no caso para aplicar no mesmo dia, pode ser mais interessante que seja feito dessa forma. Bom, como eu falei para vocês, eu aqui, esquentei, né? Fui pegar a água morna, né? E aí é só eu juntar, misturar aqui, cuidado, né? Não vai botar a mão para misturar, mas rapidamente, né, com a água morna, o nosso sabão de coco, o nosso sabão ralado, ele dissolve. Deixa eu tentar mostrar aqui rapidamente. Ai, caramba. Não vou pôr a mão, mas dissolveu. Só tem aqui o líquido, né? Pronto. Aqui vai ser bem interessante, vocês possam ver. Só tem líquido. Onde o sabão foi dissolvido, né? Bom, como vocês viram, o sabão ele dissolveu todo. E aí eu vou acondicionar ele aqui nesse potinho. Importante que tenha tampa, tá? Eu estou fazendo aqui com a água quente, mas é interessante, como a gente está usando utensílios plásticos, né? Aqui foi. É interessante que a gente espere esfriar, né? Bom, a gente agora tem aqui
mistura, né, que vai ajudar na fixação dos nossos defensivos, né? E aí, depois de dissolvido, depois de esfriado, né, e depois de a gente deixar cerca de 5 dias aqui, o alho na garrafa, né, a gente pode estar fazendo a mistura do alho, do extrato de alho com sabão, né, na bomba costal em 10 litros de água. A gente vai poder fazer essa utilização tranquilamente para combater a cochonilha. Bom, e dando continuidade à nossa confecção de defensivos, né, nós vamos preparar um outro defensivo também, que é uma outra alternativa, né, para combater as cochonilhas. Cochonilha, principalmente pulgão, né, pode ser utilizado, esses defensivos podem ser também utilizados para defender as plantas, a palma, né, das cochonilhas, de pulgão. E aí um outro defensivo que nós temos também é o defensivo feito à base de pimenta do reino. A receita é bem simples, tá? São 100 gramas de pimenta do reino em pó para 1 litro de álcool, né? Bom, vejam que a gente vai fazer o extrato e depois a gente vai misturar esse extrato na bomba costal de 10, de 20 litros, dependendo da proporção. Bom, aqui a gente não vai fazer a receita inteira, né? Nós vamos fazer metade da receita. Ah, Renata, como é que eu vou saber quanto de pimenta do reino tem? Bom, aqui eu tenho uma embalagenzinha, né? Já no mercado vende, deixa eu botar aqui pertinho para vocês vejam, né? E aí nessa embalagem já vem a quantidade em gramas. Essa daqui, por exemplo, tem 50 gramas. E aí o que a gente vai fazer? Vai dissolver essa pimenta do reino em meio litro de álcool. Bom, então a gente tem a seguinte proporção: 50 gramas de pimenta para meio litro de álcool. Eu vou dividir aqui esse álcool em uma outra garrafa, tá? Também no olho, bem tranquilo, bem simples. Tá? Importante a utilização de um funil para facilitar essa divisão. Aqui a gente tem. E outra coisa importante também é sempre a utilização das tampas, né? Importante também que a gente acondicione essas garrafas num lugar seguro, para que animais não mexam, nem crianças tenham acesso. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar esses 50 gramas de pimenta do reino e vai diluir em meio litro de álcool. Bom, e aí eu vou utilizando o funil também, apesar de estar molhado, não vai ser tão eficiente, mas a gente vai dar um jeitinho. Vou colocar os 50 gramas da pimenta, né, aqui. Vai ser mais fácil para colocar no álcool. Não foi tudo, a parede aqui do funil ainda tá suja, digamos assim, né? Eu vou só lavando aqui com o próprio álcool. Importante lembrar que os utensílios usados para fazer os defensivos, eles têm que ser de uso exclusivo, tá? Porque não é interessante que eu faça a utilização desse daqui, por exemplo, com álcool e tudo mais, e depois utilizo dentro de casa, na cozinha e tal. Bom, a gente tem aqui, né, o defensivo com pimenta do reino. O que é que a gente deve fazer? Ele deve descansar, né, nesse álcool aqui, vai apurar por 7 dias, uma semana. E aí depois disso,
a gente vai utilizar esse extrato. Como é que eu utilizo? Eu vou peneirar essa substância aqui dentro, tá? E vou colocar na bomba costal para 10 litros. Esse 500 ml aqui na bomba costal para 10 litros e fazer a aplicação respeitando o horário mais ameno, né? Com a temperatura mais amena. Como eu estava dizendo a vocês, é importante que a gente tenha as embalagens com tampa, né? Aqui a gente está utilizando a própria embalagem do álcool para reutilizar, né? Algumas garrafas de água, mas é importante que essas embalagens tenham tampa. E o mais importante é que a gente identifique essas garrafas, né? O que é, o que não é, se é só água, se é álcool com o fumo, se é álcool com o alho, se é álcool com a pimenta do reino, porque no momento de utilização a gente vai saber o que é e vai pegar com mais facilidade, né? Aqui, como eu falei para vocês, vamos misturar em 10 litros de água e a gente tem também a possibilidade de fazer a mistura com o sabão, né? O sabão que a gente fez há alguns instantes, diluiu em água, para quê? Para fixar esse defensivo nas plantas. Então a gente pode estar fazendo a mistura dessa água com sabão e do extrato com pimenta do reino. Lembrando que a gente deve peneirar, deve coar, para que não entupa o bico da bomba e aí fazer a aplicação. Bom, dando prosseguimento às nossas caudas, aos nossos defensivos, né? A gente vai aprender agora a fazer um defensivo de cebola, tá? Bom, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa da cebola e de água e de uma peneira, ok? Uma cebola grande, se a gente for fazer a receita inteira, né? Ou uma cebola média, se a gente for fazer metade. Bom, a gente vai fazer só metade da receita. Então a gente vai usar uma cebola média, né? Aproximadamente 100 gramas. Eu tenho uma balança aqui, né? Então eu consigo precisar isso. Essa daqui está na faixa de 130 gramas. Mas de olho mesmo a gente consegue observar, tá? O que é que a gente deve fazer? Vamos tirar a casca, tá? Vou cortar, né? Para facilitar na hora de tirar a casca. E vamos utilizar o liquidificador, tá? Para quê? Para deixar essa cebola bem trituradinha. Esse ácido da cebola, que muitas vezes a gente chora, né, quando tá cortando, é o que a gente vai utilizar, tá, como defensivo para as cochonilhas. Aqui. Lembrando que os nossos defensivos, eles não são para matar o inseto, né? Na maioria das vezes eles são repelentes, eles vão repelir a presença daquele inseto por conta do cheiro, né? No caso do fumo, porque ele é um pouco mais tóxico, aí de fato chega a matar o inseto, né? Mas na maioria das vezes ele vai repelir a presença desse inseto nas nossas plantas, no nosso caso, na palma. Bom, vou usar o liquidificador, né? A minha mistura aqui tem 100 gramas para meio litro de água. Já vou usar aqui também meu balde para acondicionar, né, a minha mistura e, consequentemente, depois misturar na bomba costal. Vou botar pouca água porque eu só quero triturar essa cebola.
tenho aqui, né? Vou terminar de despejar o meu meio litro de água, já que a proporção foi para meia cebola, para 100 gramas de cebola. E vou utilizar uma peneira. Aqui eu estou usando uma peneirinha bem pequena. Por quê? Se eu não tiver batido direito, eu consigo peneirar novamente ou bater novamente. E aí eu vou peneirar essa cebola. Não vou botar ela com os pedacinhos, tá? Mesmo porque pode entupir os meus bicos, o bico do meu pulverizador, do meu goma postal. E aí vai me dar mais trabalho, né? Então todos os nossos extratos, os nossos defensivos, eles devem ser peneirados. Eu não tenho uma colher aqui, mas pronto. E agora eu vou colocar o vasilhame para que vocês possam ver. Lembrando que é só água, tá? A cebola e água. Bom, depois de bater no liquidificador e peneirar, né? E coar essa mistura, a gente deve acondicionar, como eu falei para vocês, numa embalagem, de preferência transparente, para que a gente possa ver, né? Tá um pouquinho esverdeado, né? Exatamente por isso, por conta do ácido da cebola. Bom, aqui eu vou acondicionar na garrafa, mas é para vocês verem, né? Para que vocês visualizem melhor. E aí, depois dessa mistura feita, né, eu posso fazer a aplicação nas minhas plantas. Bom, o que é que tem de diferente na calda de cebola? Bom, a calda de cebola, ela é uma calda repelente, né, de fácil confecção, de excelente eficiência, né, e de baixo custo. Após a confecção, após ser feita, de ser batida, né, ela deve ser utilizada no máximo em 5 dias, né, porque ela perde um pouco, por ter sido batida e tudo mais, ela perde um pouco dessa acidez. Então é interessante que a gente faça e aplique de imediato. No momento em que vocês estiverem confeccionando, vocês vão sentir um ardorzinho por conta desse ácido, né? Mas nada assim muito forte. Excelente, muito boa, uma calda muito útil, muito eficiente no combate a insetos, né, de pequeno porte, no caso pra gente é cochonilha. Bom, dando seguimento aqui, né, vou deixar aqui quietinha. Eu vou falar para vocês a respeito de uma outra calda. Nessa eu só vou falar porque vocês vão observar, né, se preferirem fazer, o quanto ela é forte, né, que é a calda de pimenta. Vou mostrar aqui para vocês uma pimenta malagueta, tá? Todo mundo acha com facilidade. E o que é que a gente deve fazer? Eu não vou bater no liquidificador aqui, porque é um liquidificador de casa e tal, e aí um outro produto que eu vou fazer, um suco, por exemplo, vai estar ardido. Então eu só vou mostrar a vocês. O que é que eu indico? Eu indico que vocês macerem, que vocês machuquem, né? Vocês podem estar utilizando areia, tá? Botando um pouquinho de areia junto, para ajudar nessa fricção, ajudar a macerar a pimenta, para fazer uma aplicação da mesma forma com a cebola, né?
A pimenta você pode estar utilizando 50 gramas, batendo ela, 50 gramas dela, em meio litro de água, ou amassando e deixando em meio litro de água e deixando descansar, né? Diferente da cebola, você deixa ela descansar 1 ou 2 dias e pode aplicar. É necessário bastante cuidado, como eu falei para vocês, na hora que vocês estiverem, se optarem por bater no liquidificador, né, vocês vão sentir um ardor muito grande, né? Então é necessário que vocês tomem cuidado na utilização dessa calda, exatamente por isso, né? Ela é uma calda um pouquinho mais agressiva. E aí, 50 gramas da pimenta, bate na água, deixa descansando e faz a aplicação. Tanto na hora da confecção quanto na hora da aplicação é necessário muito cuidado. Ah, Renata, como é que eu tomo cuidado? Aplique de contra ao vento. Porque no momento que você estiver borrifando, né, pode ser que venha nos olhos e aí vai causar ardor. Então, no momento da aplicação, é interessante que utilizem um óculos de proteção, né, para que essas gotículas elas não caiam nos olhos. E muito cuidado com as mãos, dependendo de como você for fazer e tiver que manusear, né, pode ser que sua mão entre em contato com a pimenta e aí passar no olho, na boca ou coisa do tipo. Ela é muito eficiente, mas é importante que a gente tome esses cuidados, tá? Bom, a gente tem aqui alguns defensivos, né? Espero que vocês gostem, que vocês coloquem em prática e que protejam as suas plantas, a sua palma, né, da cochonilha e de outros insetos. Importante lembrar o seguinte: a embalagem transparente, né, para a gente conseguir ver o que tem aqui dentro. Se possível, colocar um rótulo, tá? Para que em um outro momento de aplicação você saber o que é aquilo. E boa utilização, né? Utilizem sempre da melhor forma possível. Outro ponto importante que deve ser lembrado é o seguinte: esses produtos eles devem ser reaplicados, tá? De 5 a 8 dias. Reaplique esses produtos para que se tenha uma eficiência melhor e maior. E a observação, que é muito importante, né? A gente observar as nossas plantas, a palma, né? Para que a gente tenha uma palma saudável e de boa qualidade para fornecer para os nossos animais, para o próprio alimento humano mesmo, né? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? E o mais importante, que coloquem em prática, né, os nossos defensivos alternativos, né? E muito obrigada pela atenção e até logo. Valeu! A Terra-Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.